Salve, curiosos! Bem-vindos a mais um Cannabicast. Aqui a gente fala de cannabis medicinal, como você já sabe, e aqui, dessa vez, você está vendo que é uma dinâmica um pouco diferente. O nosso convidado está meio longe, mas o Renato já vai falar sobre ele a propósito. Eu sou Fábio Mariano, lá do meu lado, lá, sei lá para onde está. Lá no outro mundo. O Renato Ventura. Como sempre, Renatão aqui comigo. Salve, Renato. Lá do outro lado do mundo, salve, Fábio. É isso aí. A obrigação de apresentar o convidado é sempre sua, mano. Vai que vai. Isso. A gente sempre fala muito, né? Brinca, né? Que temos que subir o nível da nossa apresentação, vindo com mais conhecimento, mais experiência, e sempre esbarra na parte esportiva, né? Da maconha medicinal, da cannabis medicinal no esporte. E hoje a gente vai poder bater um papo maneiro aqui com o nosso amigo Guilherme Mari, triatleta, que vai poder nos dividir experiência com a gente, do antes, do depois e do agora, e como é que ele enxerga a maconha medicinal aí no mundo. Bem-vindo, Guilherme. É engraçado, hein, cara? Bem-vindo. Obrigado por conversar com a gente. Beleza. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar podendo conversar um pouco mais com você sobre o que eu faço, sobre minhas experiências. Então, eu sou Guilherme Mari, 33 anos, sou natural de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha, então, bem do sul do país, parte fria, e incrivelmente triatleta, né, numa cidade onde não tem parte litorânea, mas pratico esse esporte há 10 anos e vim de uma vida sedentária, por convite de amigos, e por aí fui incluindo os outros esportes. Aí eu comecei na corrida e incluí então a bike e a natação ao longo desses anos. Fiz já 230 provas, já representei o Brasil fora do país, aí no Campeonato Mundial na Dinamarca, e recentemente aí concluí o triatlon mais difícil aí do Brasil, aqui. Aí o Ironman em Floripa. É o ano passado, Floripa, né? Você mora no sul, né? Por isso que a gente está falando via live, porque a gente está longe, certo? Exatamente. Moro desde que nasci, Caxias do Sul, e não saí daqui. Minha cidade aí há 33 anos. Da hora. Cara, hoje o assunto vai ser ótimo para mim, né, Renato? Hoje eu fico só ouvindo. Quase que eu não gosto de esporte. Quase que eu não gosto. Eu tenho mais ou menos uma dinâmica, uma construção parecida com a sua. Eu venho de uma vida sedentária, fui obeso e tal. Eu sei exatamente o que você está falando, cara. Que legal, parabéns. Triatlon não é para qualquer um. Haja joelho. A corrida é bem desgastante. Dos três é o mais complicado, mas a parte boa do triatlon é essa, é que tu pode equilibrar os teus esportes e tua carga de treinos entre os três esportes. Então, acaba que a natação ajuda bastante na recuperação muscular e a bike também não tem tanto impacto, tanto esforço, né? Então, tu consegue equilibrar bem essa parte de desgaste. Mas normalmente as maiores distâncias são de corrida, né? Não, de bike, claro. Dentro de uma prova longa, onde você fica mais e, consequentemente, nos treinos, é na bike, porque ela é um esporte que, para tu fazer longas distâncias, tu precisa ficar mais tempo em cima dela, né? Então, a natação acaba passando rápido, né? E acaba que na bike tu fica um pouco mais de tempo, mas aqui tu tem mais esforço na corrida. Eu acho que é o que desgasta mais, assim. Bike é talvez, segundo esporte da minha vida. Eu tenho uma tatuagem dela na panturrilha, mas, cara, triatlon, sem condições. Puta, da hora, cara. Parabéns, porque realmente é um negócio fora da curva, assim. Eu acho que o Renato sempre faz uma pergunta que eu vou fazer hoje, tá, Renato? Como é que... De onde vem, dentro dessa rotina esportiva, a cannabis na sua vida? De onde ela apareceu? De onde ela surgiu? Cara, eu nunca fui adepto, nunca tive essa oportunidade de conhecer a cannabis, a maconha, né? Eu sempre tive uma vida mais regradinha, nunca saí da minha zona de conforto. Mas em 2021, foi um ano depois aí do início da pandemia,
eu comecei a ouvir mais sobre o assunto, né? E eu e meus amigos fizemos uma competição de 217 quilômetros em revezamento, que sai de Canela, de uma cidade aqui da Serra, e vai até a outra, né? Caravaggio, Farroupilha. 217 quilômetros revezando. E aí surgiu a oportunidade de a gente ir atrás de uma empresa para patrocínio, e a gente conseguiu, então, o contato dessa empresa. Até na prova ali não deu certo, mas o contato ficou, e aí surgiu a oportunidade de utilizar o CBD, o óleo, né, como uma oportunidade de melhorar o desempenho esportivo. E como eu sempre busquei alta performance, mesmo sendo um atleta amador que trabalha 44 horas semanais como o engenheiro, que é a minha formação, eu ainda assim quero e busco sempre ter um melhor desempenho nas minhas provas e competições. Então, em 2021, eu entrei em contato com essa empresa, consegui um formato de patrocínio com eles e comecei a utilizar o CBD de forma gradativa, né, com o apoio assistido de um doutor, e eu consegui, então, utilizar o CBD até esse ano. Então, foram 2 anos seguidos aí utilizando o CBD para melhorar a performance no esporte. Uma dúvida. Quando você fala de melhoria de performance, a melhoria melhora na recuperação, ou ela te dá, por exemplo, te melhora realmente a fibra muscular? Como é que isso chegou? Como é que o médico indicou isso? Então, ela não é não tem como mensurar o quanto a cannabis melhora a sua performance. Tipo, hoje eu estou correndo a pace de 4, amanhã eu vou correr a pace de 3,50 porque eu estou usando cannabis. Não é assim que funciona. Obviamente, tem um período de adaptação, mas o principal ganho é na recuperação muscular. Então, o que acontece? Eu treino de manhã, madrugada, de manhã, antes do trabalho, e no final do dia. Então, acaba que o treino da manhã sempre fica cansado do treino anterior da noite. Utilizando o cannabis, ele melhora a tua recuperação muscular, ele melhora teu sono e ele melhora a conexão entre os sistemas endocannabinoides. A principal ganho que eu percebi foi no sono, porque quando eu estou fazendo as medições, acordava muito durante a noite, acordava antes do despertador, sabe? São coisas que deu para perceber uma melhora bem grande, onde eu consegui ter um sono melhor. Tendo o sono melhor, tu recupera do treino anterior e aí tu consegue treinar melhor no dia seguinte. Então, consequentemente, teu ganho de desempenho vai ser melhor. Então, tu tem essa recuperação muscular bem mais evidente. E aí, consequentemente, tu vai conseguir bater tuas metas. Eu consegui melhorar, o ano passado, todas as minhas marcas de 3, 5, 10, 21 e 42 quilômetros de corrida. Caralho. Quanto você faz 42, só para curiosidade? 2 horas e 52 é o meu recorde. Você é praticamente profissional, mano. Não, pô, não vou falar. É sub 3 e sub 4, né? Que é pace de 3,54, isso, né? Tempo de profissional maratonista é 2,10, 2,12. Então aí tem um gap bem grande, mas se a gente pegar uma prova de triatlon, um sprint triatlon, por exemplo, eu faço em 58, 59 minutos. E o recorde mundial do sprint triatlon, né, que é com as distâncias corretas, é em torno de 49, 50 minutos. Então, dá 8 minutos de diferença para um profissional. Puta que pariu. Você é praticamente um profissional, cara. Mesmo da corrida, mano. Não, quando ele falou o pace de 4... Quando ele falou ali o pace de 4, 3 e pouco, falei, pô, esse é pelotão Quênia. Tá de sacanagem. Só que aí não pode esquecer dos outros esportes, né? A natação e a bike, né? Então tem que ser um equilíbrio entre os três. Por isso que. Qual que é o seu forte, Guilherme? Qual que é o seu mais forte? Pedal? É a corrida porque eu vim dela. Então eu comecei os esportes aí com 24 anos, então, e só corria. Aí depois eu fui introduzindo os outros, e como a natação ela é muito técnica,
eu aprendi a nadar depois dessa época, então ela é mais difícil para mim, e a bike acaba sendo um intermediário, até porque hoje em dia é difícil achar lugares para treinar, eu tenho bastante dificuldade, tenho que treinar no rolo, em casa, então é mais complicado. Mas essa região é ótimo para treinar, não é? Porque é bastante serra, bastante subida, mano. Mas não é só isso, né? Então tem a questão de trânsito, tem bastante dificuldade com as estradas técnica de curva. E os outros carros, sim. E as provas que a gente faz, né, triatlon, geralmente são planas, então também é uma dificuldade, tem que treinar mais próximo da realidade da prova, né? Mas eu brinco, assim, existe o amador, que é o cara que faz lá por diversão, e tem o elite, que é o cara que vive disso, né? Eu tô no meio termo ali, um atleta amador de alto desempenho. Isso não existe, mas eu sempre estou próximo aos atletas profissionais, mas não tem como comparar com eles, porque os caras vivem disso, né? Não tem... Exatamente. Não, mas se você parasse hoje de trabalhar e fosse viver do esporte, você alcançaria o nível deles em algum tempo. É claro que talvez não pouco tempo. Não, pô, eu tô te falando com conhecimento de causa. Posso dizer que eu tô mais ou menos no mesmo nível que você como atleta amador, mas não de corrida, de jiu-jitsu. Sim. E, cara, a gente vê a diferença técnica entre quem treina todos os dias, 6 horas por dia, ou faz um monte de treino específico, porque tem tempo. A diferença maior tá no tempo que ele se dedica e nos treinos específicos. Então, pô, você treina corrida, você treina como? Você vai pra rua e corre. Certo? Às 5 da manhã, sim. Então, um maratonista profissional, ele faz um monte de treino específico. Treino para perna, agachamento, treino plantar. Funcional, fisioterapia, recuperação, sono, né? É outra pegada. Então, porra, de verdade, você tá de parabéns. Puta resultado para um cara que não vive a vida disso, não ganha o seu dinheiro desse trabalho. Incrível. Uau. O médico que te acompanha, qual é a especialidade dele? Ele é psicólogo, mas eu acabei migrando aí na metade do ano em diante, do ano passado, para um médico de esporte mesmo, mas ele também é da parte da luta daí. Mas... médico da luta são os melhores, tô brincando. Lógico, luta é sempre... Não, quer queira, quer não. Mano, o triatlon é foda, tá? Principalmente a parte de... Tô falando de risco de morte. Parte de nadar, não sei como que são as provas, mas assim, prova de triatlon de aventura que eu já vi, que os caras nadam em mar. Mas os caras têm uma cãibra ali, ele vai ser socorrido, porque a prova é toda assistida, mas puta, de uma peleja que ele vai passar. Uma luta, velho, é a sua vida, real, a sua vida mesmo. Então, os médicos do esporte que são envolvidos com luta, os caras são fera. A maioria deles são muito feras, de verdade. Boa escolha, no caso, para você. E você comentou que você não usava, aí em 2021 e 2022 você usou, aí você viu uma performance, assim, uma recuperação melhor, um sono melhor. E agora 23, como é que está essa... Então, como eu te falei, Renato, desde de fevereiro desse ano eu parei de utilizar o CBD. Acabei que a parceria deu uma encurtada nos gastos ali e eu não usei mais. E eu disse, cara, vamos aproveitar essa oportunidade para entender o quanto estava fazendo de ganho isso para mim, porque eu estava usando direto 2 vezes por dia, né, durante 2 anos. Então, o ponto positivo que eu encontrei nessa nova experiência foi que não houve uma sensação de tipo falta, tá? Aquilo ali não gerou uma necessidade de consumo para mim. Dependência química. Parei de usar, não teve dependência, exato. Essa foi o principal ponto. Positivo. E, cara, 1 mês depois que eu parei de tomar, durante esses 30 dias, eu também não percebi
piora no sono, não percebi piora no desempenho. Eu consegui manter o que eu estava vindo fazendo nesse período que eu estava usando. Mas nos últimos dias, últimas 2 semanas, aí, os últimos tempos, eu tenho percebido que eu tenho mais dores para treinar, mais dificuldade de sono, acordando mais durante a noite, e eu tendo a atribuir isso à parada de uso do CBD. Agora que eu estou sentindo falta, mas não é de imediato. Tu Um tá, mês e o teu meio, né? Mais ou corpo, menos. Você falou, fora em isso fevereiro, aí. foi isso? Legal. Isso aí, quase 2 45 meses dias. aí sem utilizar, tu acaba percebendo 1 mês depois a É. falta. Então, eu não percebi direto, isso aí é legal, porque teu corpo está ainda no processo, está ainda utilizando os benefícios do cannabis. Legal, cara. A gente entrevistou um médico aqui que ele comentou assim que o tratamento, vamos usar o que eu conheço, a minha área, né? O tratamento, por exemplo, para ansiedade, ele fala, não quer dizer que a pessoa vai ter que usar para o resto da vida. Ela pode usar, e aí o estímulo. A gente sempre tem o medo de você fazer uma suplementação e o seu corpo, seu organismo ficar preguiçoso. Uhum. A gente tem Vale o pra canabinoide endógeno. Então, ele parar de receber o aporte de fora, o fitocannabinoide, e se acomodar. Mas não é isso. Há um estímulo ao seu corpo a também produzir. Então, quando você corta, o teu corpo ainda fica um tempo produzindo para manter aquele ritmo. Daí a pouco ele percebe que algo mudou e dá uma acalmada. Tipo, não é para manter porque a coisa acalmou. E aí começam a ter as percepções. Eu fiquei 1 mês e meio sem usar o CBD também. Por culpa minha. Culpa minha. Por culpa do Fábio. E aí voltou. Eu tive problema de pressão, tive problema de sono. A mesma coisa. E Também, Guilherme, todo fodido, viu? Isso aí, olha, velho. Se juntar tudo, não dá meio. é só carcaça. Só. E aí e a gente percebe isso. Eu também percebi isso, principalmente no sono. Porque com o canabidiol eu tenho uma noite mais tranquila. Às vezes eu demoro a dormir, mas durmo e vou direto. Quando eu não tenho canabidiol, puta, meu sono é muito ruim. Claro, a gente tem outros fatores que podem influenciar nisso, mas é interessante perceber quais as possibilidades que tu tem com o CBD, que não é um negócio que tu vai usar pela vida toda, não é que tu vai aumentando dose. Tu consegue entender como teu corpo funciona e aos poucos ir tratando da melhor maneira. Usar por um tempo, parar, ou usar bastante, depois ficar um tempo sem, ou fazer um esquema de utilização onde tu se adapta melhor, né? Uma pergunta, na tua equipe lá, mais gente passou a ser um atleta com uso ou eles só tentaram o patrocínio para comprar a equipe de revezamento e depois não seguiram? Você percebe esse... Por quê? Por que da minha pergunta? A gente sabe que existe um preconceito. E você mesmo falou que vida regrada e nunca tinha tido o contato com a maconha medicinal. E você percebe isso no mundo dos atletas, que está existindo um uso ou se existe uma dúvida? Como é que está isso aí nos atletas, na vida dos atletas? Então, o CBD hoje, para a parte esportiva, ele ainda merece bastante atenção e incentivo dos órgãos públicos e privados, né? Porque hoje ele tem muitos estudos em relação a patologias, porque isso realmente é o que faz sentido e é onde as pessoas precisam mais. Então, o esporte está um pouquinho de lado, mas eu percebo que vários atletas, principalmente agora os profissionais, com a liberação do uso nas Olimpíadas e nos outros esportes, o CBD é permitido, né? Sem o broad spectrum. Sem o THC, Sem o THC é permitido. Então, eu percebo que tem bastante gente buscando. Tem atleta maratonista aí, o Daniel... tem triatleta também utilizando, e pessoas perto de mim também estão buscando. Eu entendo que muitas dessas pessoas têm o receio de tipo, vou ficar no barato, ou é muito caro, ou como é que funciona, e não vão atrás.
mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que foi atrás e optarem por essa melhora de performance, com certeza todas as indústrias aí de CBD vão poder ajudar a melhorar a performance dessa pessoa sem ter uma dependência, sem ser uma coisa ruim e nociva para o corpo, né? É um produto fantástico que, com o futuro, com os maiores estudos, eu tenho certeza que as pessoas vão evoluir bastante com isso. Eu perguntei... Não sei se você viu, mas a NBA recentemente liberou o uso geral. Sim, inclusive com o THC. Liberou. O THC, por exemplo, nas Olimpíadas, ele é liberado até 2 meses antes das competições. Então, se tu estiver utilizando com THC, tudo bem. O que eles não permitem é durante a competição. E, claro, os estudos vão comprovar se realmente essa é a melhor maneira de tratar e limitar o uso, mas eu tenho certeza que nem o CBD, que já é liberado, vai ser sucesso. Mas, Guilherme, você tem uma... Desculpa, Renatão, manda bala, fala aí. Esse tema surgiu há um tempão atrás com o Michael Phelps. E o dele, assim, ele argumentou que era uso adulto, recreativo, não tinha função de aumento de performance. Mas o cara, o tubarão, uma puta de uma performance. Aí deve fazer, é a maconha. Então vai ter uns doidos que já vão querer, achando que vão nadar muito mais. Mas, ou vão querer bloquear ele, dizer que ele bania ele do esporte. Só ganhou por isso. Particularmente, eu não vejo um efeito farmacêutico, assim, pelo menos o que eu conheço, de melhora de desempenho. Não é como você usar um esteroide. Você usa um esteroide, ele melhora seu desempenho direto, ele dá mais força no músculo, dá mais disposição, dá mais energia, beleza. Não vejo. O que eu vejo, tá? Na minha opinião, para competição. Então, por exemplo, eu vou cair na piscina para nadar contra 10 caras e fazer o melhor tempo. Eu acho que a parte mais difícil de competições esportivas é a ansiedade que ela gera. A noite anterior. E eu acho que isso, o CBD ajuda muito, muito mais do que o THC. O THC é ansiogênico, na verdade. Ele cria ansiedade. Mas, Fábio, vou te dizer que, cara, a noite anterior pouco influencia no desempenho do cara na prova, tá? Minha opinião em relação a isso eu tenho bastante dificuldade de dormir antes de competição, até utilizando CBD, eu ainda assim tenho bastante dificuldade, eu fico ansioso, e muitas pessoas é assim, isso aí é normal. Mas se você dormiu bem durante toda a semana, não vai ser a noite anterior à prova que vai influenciar diretamente no teu desempenho. E eu costumo dizer, como você estava falando aí, vou te ajudar aí na sua fala de uso farmacêutico e desempenho. Cara, a cafeína ou a beterraba tem um lance muito mais impactante na competição, explosivo do que... E isso é evidente. Eu consigo comparar 2 treinos, um utilizando a cafeína e o outro não, a frequência cardíaca baixa muito mais naquele que eu estou usando cafeína. E tu vai dizer, não, mas deveria aumentar a tua frequência cardíaca. Não, ao contrário. Ela vai te deixar tu mais alerta e vai fazer tua frequência cardíaca mais baixa. Na verdade, ela aumenta em repouso, mas durante a atividade ela mantém mais baixa. Exatamente. Então, tem outros suplementos que são muito mais eficientes e diretos no desempenho do que a cannabis, que com certeza é um lance que é mais relacionado à tua conexão entre os sistemas do corpo e a recuperação muscular. A recuperação muscular, assim, aparentemente os estudos que vêm surgindo são quase que, não posso falar incontestáveis, mas são bastante contundentes nessa linha. E eu vi um atleta falando sobre isso, é bem importante, porque eu acho que, assim, o próximo passo dessa indústria é começar a investir no esporte de verdade, times de futebol, times de vôlei, para levar essa solução para os atletas. Eu acho que tem que ter uma normativa nacional e internacional falando do uso da cannabis para o esporte, porque, assim como a NBA liberou, e tanto eu quanto você enxergamos que não existe um ganho de desempenho, de força física, explosão, não existe.
Existe sim a questão ansiolítica. Isso, cara, você vai entrar para lutar contra alguém, voltando no caso da arte marcial. Você não sabe quem é seu adversário. Você fica morrendo de medo de entrar e tomar um pau dele. Isso gera ansiedade, e a ansiedade te ferra antes de você entrar no tatame, no meu caso. Se você toma um ansiolítico ali na hora, porra, muda tudo. Meu irmão, a cabeça, ela não sei, tipo assim, 70%. Da competição esportiva, ela é. Exatamente. Perfeito, eu falo assim, eu sou atleta amador prova. ruim, tá, Guilherme? Atleta amador ruim, só que gosta mesmo. E eu fiz uma vez uma meia maratona que largava do Recreio dos Bandeirantes e chegava... Não, largava no Recreio e chegava em São Conrado. Acho que é a meia maratona da Caixa Econômica. E eu já tinha feito 3 meia maratonas, me sentindo bem, correndo bem, tranquilinho, no meu pace lento, mas concluindo. Nessa, eu corri do lado de 2 caras, por acaso, aqueles caras que você está correndo e o cara tem o mesmo pace e você acaba indo junto. Daí a pouco o desgraçado olhou para a Pedra da Gávea, fez assim, ó, e falou, caralho, a chegada vai ser lá, ó. Eu quebrei daí a 2 quilômetros. Daí a 2 quilômetros, meu joelho começou a doer, meu tornozelo começou a doer. Eu falei, gente, real pra caralho. Foi só o desgraçado falar que estava longe. Vou dar uma referência cinematográfica aqui. Tem uma série na Netflix que chama Desafio do 100. Você assistiu, Guilherme? Você deve ter assistido. Com certeza. Cara, lá, a maioria dos desafios esportivos que tinha ali, o primeiro de todos, que o cara se pendura. Um fica olhando pro outro, para ver qual é a cara que o outro tá fazendo, se ele tá bem, se ele tá cansado. Porque o efeito da tranquilidade, da calma que ele tá sentindo, se ele tá melhor ou pior, influencia diretamente no resultado dele agora, naquela hora. Se ele olha, ele pode estar fudido, pendurado naquele negócio, mas se o cara do lado tá pior, ele olha pra cara, o cara tá... Tô bem. Ele segura, ele vai sustentar ali mais um dia. Então, mano, trazendo pro meu esporte, quando a gente tá correndo na prova, que é a última etapa... Eu falo para todas as pessoas que me pedem, cara, não pode olhar para trás. Tu pode estar mal o suficiente, tu pode estar com vontade de saber quanto o cara tá perto de ti, mas se tu olhar para trás, o cara vai ver que tu tá quebrado e ele vai aumentar mais Você a força motiva dele. O cara. Perfeito. Exatamente. E outro ponto importante, só para fazer um adendo em relação à ansiedade... outro ganho que não é que é marginal, não é diretamente, é, por exemplo, a alimentação. Se o cara está ansioso antes de uma prova ou na semana da prova, o cara vai comer tudo que vem pela frente. E peso não é bom, né, no desempenho do esporte. Exato. Né? A gente estava falando, acaba que é tudo indireto. Ui, eu saí aqui. O canabidiol, ele vai entrar dessa forma. Ele vai entrar de forma indireta. Por exemplo, ele ajuda em dor crônica, beleza. Mas ele também ajuda no processo circulatório. Ele ajuda no controle da ansiedade. Ele dá um sono. Então, ele vai dando uma sucessão de equilíbrios. Tu entra com um sistema equilibrado. O cara que está ansioso, ele pode comer mal. Porque a gente sempre fala isso. O canabidiol não é a poção mágica. Ele tem que vir acompanhado de tudo. E o que a gente mais gosta é... Você usou a palavra muito boa. A gente tem que se conhecer para poder fazer um tratamento de cannabis. Isso aí. Senão, você consegue estar nisso agora. E aí o lance que tu falou, eu sei que eu tenho que sempre consumir gordura boa na hora de utilizar o CBD, que eu tenho que fazer depois da refeição, o uso sublingual, e que eu não posso tomar água depois. Então, são coisas que tu fica regrado e tu sabe que é aquilo que vai fazer a diferença. Então, se tu usar o CBD e tomar... Chapar na cachaça, sair na birita... Exato, e comer tudo que tiver pela frente, pizza e batata frita, não vai dar certo, não vai funcionar. Porque tem a maneira correta de fazer as coisas, né? Claro que sim. Eu acho que, assim, principalmente para esse uso, né? Se você correr esse risco para qualquer esporte, cara, de você sair usando a larica que dá, vamos chamar assim, para você quebra a sua ansiedade
com a cannabis, você tira ela para que você não vire um saco de comer antes de uma competição, principalmente de corrida e natação, né? Acho que são os dois piores esportes. Mas então, eu não tenho dúvida que tem que nesse caso eu acho que a cannabis ela entra mais como um coadjuvante do que um protagonista. Quando se fala de pré-prova. Agora, quando se fala de recuperação muscular, pelos indícios científicos que eu vi, ele entra mais como protagonista do que como coadjuvante. Perfeito, concordo plenamente. Você sente essa diferença hoje, Guilherme? Tipo, no seu músculo demorar mais tempo, doer um pouco mais de dias? Cara, hoje é terça, eu tô quebrado do treino de domingo ainda, velho. E nunca aconteceu cannabis isso não estava acontecendo. Não. A recuperação é de um dia para o outro, bem evidente. Que produto você estava usando? Você lembra? Era um Full Spectrum? Eu tomei 80% nesses 2 anos foi Broad, mas eu também acabei usando Full fora de competição importante. Tá. Qual era a dosagem do seu Broad? Você lembra? É a 5.000 miligramas. Você tomava quantas gotas? Só para fechar meu caso aqui. 10 ml de manhã e 10 de noite. Não, 10 miligramas, ml né? ou 10 miligramas, gotas? isso aí. Miligramas. Miligramas. Não era um terço do pote de manhã, um terço. Não, é isso aí. Miligramas. Caralho! Deve ser algo em torno de 8 gotas, 10 gotas para uns 5 mil. Isso aí. Beleza. Durava um mês e meio o frasco. É uma dose que eu considero, se as pessoas forem utilizar, bem tranquila de ser administrada. Isso você sentiu que melhorou outros fatores? A gente falou de ansiedade. Não, você é uma pessoa ansiosa na vida ou esse não é um problema seu? Acho que todo mundo meio que é, né? Mas me fala você. Todo mundo meio que é. Eu não tenho essa característica evidente em mim, eu consigo controlar bem isso, mas, por exemplo, quando você está em situações de estresse, por exemplo, no trabalho, cara, é evidente que eu abri a gaveta e comia tudo que tinha lá, sabe? Então, essa é a minha válvula de escape quando eu estou em situação preocupante e tal, tá pegando alguma coisa mais séria. Isso acontecia bastante comigo. Então, eu consegui controlar isso com o CBD. Legal. Eu estava fazendo um estudo de posologia alimentar e só para concluir meu raciocínio, quanto você pesa? 74. Tá, é um cara leve, até bem leve, na verdade, 74. 1,80 m. Para 20 miligramas diárias, né? Uhum. Legal. É isso. Não, só para concluir mais ou menos essa lógica, porque é uma das perguntas que o médico sempre faz. Quanto você pesa? Eu fui hoje, inclusive, para ajustar minha dosagem. Eu tomo para ansiedade, ansioso. Renatão não é ansioso, né, Renato? Nada, tranquilo. Pensa numa pessoa tranquila. Eu acho que é um grande problema da humanidade, porque daí acaba revertendo em outros problemas, tipo obesidade, diabetes, essas coisas, né? Mas... O meu foi a pandemia. Da pandemia para cá, eu virei uma outra pessoa. Escassetei de um ladeira abaixo. Todo mundo teve uma mudança. Mas o lance, tipo, antes das competições é mais porque eu sou muito competitivo e eu nunca fui bom nos outros esportes. Eu sei que eu sempre trato como o triatlo na minha vida veio com uma coisa que deu certo porque eu consigo aguentar e suportar bastante a dor e ser bem resistente em relação a isso e adaptativo a situações que você está fora da zona de conforto. Eu acho que é por isso que, sendo um amador, ainda consigo ter um bom desempenho. Agora, em relação a tipo ansiedade, por exemplo, eu sempre busquei ter patrocínio, sempre tentei buscar algumas formas de poder fazer minhas competições, que são bem caras, né? Um valor bem elevado. Então, além de ser competitivo, essas duas coisas juntas me davam, tipo, no sábado antes da prova, dificilmente eu conseguia dormir a noite toda, ou às vezes nem dormia durante a noite. Mas fora isso, assim, durante a semana eu consigo controlar bem a ansiedade. Bom, tá na hora de voltar a tomar óleo, velho. Vai ser Tá, né?
Legal, legal, incrível, cara, de verdade. Você me falou uma coisa que me chamou a atenção, quero voltar lá atrás. Você falou que você era sedentário antes de começar. Você começou com 23 anos, pelo meu cálculo de Isso cabeça. aí. Uhum, uhum. Você era sedentário, mas você chegou a ser obeso, não? Eu tive uma época que eu estava partindo para a obesidade, porém eu comecei a trabalhar de manhã, estudar de tarde e fazer um curso técnico à noite. Então acabava que não tinha muito tempo para comer e bastante deslocamento. Então isso manteve um pouco, e foi a parte da época de crescimento ali, né? 17, 18 anos. E só que o que acontece? Eu estava usando roupas muito largas, por exemplo, a calça que eu vestia era 42 o número. Hoje eu uso calça 36. Então eu não diminui muito o peso em si, mas as medidas, o formato do corpo acabou sendo um formato bem mais saudável, né? Mais músculo do que gordura. E essa situação. Por exemplo, eu usava aquele Soinan, sabe? Os frascos que desentope as vias nasais, eu tinha 3 frascos. Um na gaveta do quarto, um na gaveta do trabalho e outro na mochila da faculdade. Cara, eu joguei os 3 fora. Porque o nariz nunca mais trancou, sabe? Tipo, cara, são coisas que a gente não tem pessoas que não percebem, mas é isso que faz a diferença, né? Eu não comia salada, não comia fruta, sabe? Essas coisas que... Pô, isso muda tudo, né? Uma coisa leva a outra e tu não precisa de uma dieta escrita no papel, tu precisa melhorar a tua consciência em relação à percepção do que tu tá colocando dentro do teu corpo, para que tu consiga atingir teus objetivos e aí no meu caso é melhorar de performance no esporte, né? Que top, é isso aí. Que acaba sendo também, aí tu usou a válvula de escape acaba sendo uma terapia, cara. Tu sai para correr 1 hora, é tu mesmo, você e teus pensamentos, isso com certeza ajuda bastante na saúde mental aí. E escutando o podcast aí do Cannabis. Eu ia falar. Vamos ouvir um monte de referências. Com certeza. Quando eu corria sem nada, sem música, sem som, sem nada. Isso é psicopatia. Isso é psicopatia, isso é loucura. A única coisa que eu botava de vez em quando era só o My Coach dizendo, quilômetros, tanto tempo. O restante era só eu, porque eu fazia minha higiene mental, passava meu filme do dia, meu filme da semana. Cara, quando tu tiver que pedalar 3 horas dentro da sacada do teu apartamento, tu vai ter que escutar alguma coisa. Quando você falou que pedalava no rolo, eu já fiz assim, eu não consigo correr em esteira, cara. Eu me irrito também. Eu pedalo, na verdade, eu gosto de pedalar, mas eu gosto de pedalar na rua. Não gosto de pedalar em rolo de jeito nenhum. Quando eu tô na academia para fazer cardio, eu prefiro o transporte porque dá menos impacto na articulação. Mas, Renato, sem condições, cara. Fone e filme. Ou algum filme, ou algum vídeo que me interesse, ou algum estudo, alguma aula. Pô, ficar, para mim, é uma tortura. Me dá até deslocamento de retina ficar olhando televisão correndo. Deus me livre, guarda. Cara, eu faço até o meu inglês. Tem aplicativozinho ali, eu faço inglês durante o pedal. É isso, mano, você é louco. Lógico. Otimização de tempo, né? Otimizar o horário do Duolingo lá da vida. Vai lá. Duolingo, isso aí. Cara, incrível. Mas é isso. Assim, eu acho que uma das coisas que você coloca, Guilherme, que é muito importante e todo mundo tem que saber é que a gente fala muito sobre cannabis aqui. E, porra, cannabis medicinal é um futuro que a medicina está galgando e ainda tem muitas pesquisas para acontecer, mas já se mostrou eficaz em várias coisas. Mas a galera tem que entender que a cannabis não é a solução total para o problema dela. Não, e, por exemplo, você estava falando sobre a sua época que você era sedentário e tal, e que você mudou isso. Cara, a maior parte dos problemas que as pessoas têm, incluindo o que a gente falou de ansiedade, de alimentação, obesidade, tudo isso já vai melhorar drasticamente com o esporte, com a atividade física, com uma dedicação a uma coisa dessa. Com certeza. E a cannabis ela tem que entrar como um coadjuvante mesmo, ela é um coadjuvante.
Porra, ainda me sobra um pouquinho de ansiedade, de impulsividade. Beleza, toma um olhinho, mas muda sua vida, se alimenta melhor, faz exercício, acorda todo dia de manhã, cedo. Só isso já muda já, cara. Procura uma terapia. Eu pesava 124 quilos, Guilherme. Eu emagreci 42 quilos em 10 meses, cara. Se você entrar, eu vi você me seguir no Instagram, depois você entra lá, você vê a minha foto. Eu era enorme. Cara, e se tu tivesse tomado CBD, tu não ia perder 42 quilos. Ia ganhar 30, porque dá uma larica da porra. Mentira, gente, não dá. Mentira, O Brode não dá, só dá no... Nem no furo não dá, porque o volume é muito pequeno de THC. Mas o lance é que tu vai modificando o teu mindset e aí tu vai fazendo escolhas melhores durante a sua vida. Então, eu saí do trabalho e ia pro bar beber. Não, agora eu tô indo praticar um esporte. Tô indo socializar com outras pessoas também é a mesma coisa. Eu tô dando risada, brincando igual, só tô mudando minha válvula de escape, né? Mas às vezes você ainda vai beber, né? Não vi essa pessoa, não, Guilherme. Não, cara. Pelo amor de Deus. Me segue aí no Instagram, tu vai ver. Viazinho da Serra faz O cara mora em Caxias do Sul, onde tem vinhedo pra caceta. Tem corrida aqui que se chama Vino Run, cara. Não tem como não. Depois da corrida é uma coisa louca essa prova. Da hora. Não, eu acho que a gente fala muito sobre isso. Você não tem uma saúde, você tem várias, né? Um médico que veio aqui conversar com a gente falou uma coisa muito legal. Nós somos seres biopsicossociais. A gente está falando aqui sobre cuidar do bio, né? O óleo de cannabis, o exercício físico, alimentação, tudo isso você cuida do bio. Quando você fala de psico e social, são outros cuidados. Então, sim, ir para um bar com amigos, interagir socialmente, curtir aquele momento, faz parte de uma alimentação da saúde do seu psico e do seu social, que também são importantes. É que o que você falou, você tem toda a razão, é que a maioria das pessoas hoje, elas usam essas válvulas de escape para alimentar essa qualidade de vida do psico e do social e interfere na do biológico porque eles exageram, extrapolam. E a gente fala muito que a diferença entre remédio e droga tá na dosagem, velho. Você pode tomar o álcool em excesso e se ferrar, água em excesso e se ferrar, qualquer medicamento tomado em excesso vai se ferrar. Então é isso, na minha opinião é isso. Você concorda com isso? Eu queria contribuir com mais um lance que tem a ver com isso que a gente está falando, porque a pessoa, quando ela começa a correr, por exemplo, vou fazer 5 quilômetros, eu faço em 35 minutos. Aí ela começa a gostar e começa a correr mais frequentemente, começa a buscar uma orientação, começa a melhorar os seus hábitos, e aí é muito rápido para tu baixar esse tempo. É assim, é uma escala, tipo, vai para 25, daqui a pouco já está fazendo sub 4 aí do Renato. Só que aí é que entra que eu busquei o CBD, porque cada vez que a régua sobe mais, fica mais difícil de alcançar. E aí tu começa assim, cara, eu tenho para 17 minutos o 5K, mas eu quero fazer mais rápido. E aí hoje eu vou deixar essa semana leve, vou escolher uma competição alvo, vou fazer toda a minha alimentação para isso, tu chega lá no dia e faz 17:10, sabe? Tu faz 10 segundos a mais, bate na trave. Então, cada vez que tu chega, tu bate teu recorde, a régua fica mais alta e tem coisas que tu vai ter que fazer diferentes para conseguir um resultado diferente, senão tu vai ter sempre o mesmo resultado. E o cannabis, com certeza, é um item que vai ajudar a tu buscar a diferença. Eu costumo dizer, e aí junto o seu esporte com o meu esporte, com o esporte do Renato, que é plantio de horta, né? Ele é fazendeiro. Junto os nossos esportes todos aqui. CrossFit raiz. CrossFit raiz, é isso. Boa, literalmente raiz, que é da raiz que você trata. Perfeito, adorei. Não, mas todo o processo de construção, na minha visão, seja ele esportivo ou educacional, ele é em forma de curva logarítmica. Se você que assistiu não sabe o que é, pesquise que você vai aprender. No começo, ele dá um sprint e depois ele vai nivelando até chegar em quase uma linha reta que você tem pouquíssimo aprendizado a fazer. E é assim para tudo, cara. Então, sim, no começo você tem um puta desenvolvimento, e aí falar do jiu-jitsu.
Quando você é faixa branca, você aprende muito. Muito, muito rápido. Quando você é faixa azul, você aprende menos. Eu sou faixa marrom hoje. Então, meu nível de aprendizado existe? Claro que sim. Só que ele é muito menos impactante do que era no passado. Assim como quando você vira faixa preta, ele diminui ainda mais. Sempre existe, mas diminui ainda mais, tendenciando a zero, que é isso que você está falando. Perfeito, cara. E você entra nessa neura maluca de tipo, vou me melhorar, vou me melhorar, vou me melhorar. Isso acaba se tornando uma coisa não saudável para o seu psicológico, porque, puta, vai Se chegar uma frustra, hora... tu vê que não dá, desiste, e não é só para o esporte, né? Para a vida, né? Então, tipo, no seu trabalho, tudo isso é diretamente relacionado à curva logaritmo. Chega uma hora que tu estabiliza, então é sempre bom buscar coisas diferentes para obter resultados diferentes. Você é louco. Por isso que eu gosto de conversar com gente nerd, igual vocês. Você viu? Eu falei de curva logarítmica, vocês sabiam na hora. Vocês são muito nerdola. Por isso que eu não gosto de engenheiro. Engenheiro é... Cara, eu tenho uma planilha do Excel desde o meu primeiro treino, lá em 2012, dezembro de 2012, dá 5.600 linhas de treino. Coloco o local, o tênis que eu usei, ou a bike que eu usei, a distância e o tempo total. Aí dá para medir quantos quilômetros já fiz na vida, quantas horas de treino, quanto... Eu fazia. Cada se tênis você eu forma isso. isso, se você forma isso um gráfico, dá mesmo uma curva. Desculpa, Renato, fala de novo. Eu também fazia isso por causa da troca do tênis. São tudo maluco, gente. Exato, Não. tem tênis que dura 200 quilômetros, e aí o cara diz, o tênis é barato. Não, cara, se tu comprou o tênis por 400 pila, ele dura R$2 cada quilômetro, saiu fazer um treino de 10 quilômetros, já deu 20 pila. Tá caro, Eu Tá controlava caro. a quilometragem de tênis também. Mas dá para fazer esse levantamento. Sim, quantas vezes eu corri na casa dos 17 minutos, os 5K. Então, isso é um levantamento que eu faço, tanto na Mas se bike você quanto se você pegar seus treinos de corrida e plotasse um gráfico dentro do que você tem de pace, ele daria uma curva logarítmica, talvez? Com certeza. Que da hora. Vai. Legal. Depois manda para nós. Faz aí, manda pro Renato print assim pra gente poder. Qualquer coisa eu posto isso no canal do Caramicast, vai ser bem legal. E Pace conforme o ano passa. Pace por tempo, Pace por tempo. Claro, claro. É muito engraçado de pace isso. por tempo. É muito engraçado porque assim, você baixa, sei lá, de 6,5 para 5,5 em um ano. Depois do 5,5 para 5, já demora um pouquinho. 3 anos. Para baixo, para chegar nesse que esses caras fazem aí de pace de 4, 4,5. Mas é o que eu falei, gente. Pelo amor de Deus, a verdade é que sei lá, não sei quem são os pontas hoje de atletismo, nem que eu não vou entrar nessa. Mas assim, você chegar na ponta desses caras, esses caras não treinam só corrida. Eles treinam funcional, eles treinam musculação, eles dedicam um dia inteiro da vida deles. É diferente. Só E para isso. Entender. Lógico, tem que entender. E essa frustração do atleta que quer ser cada vez melhor, mas ele não ganha vida com isso, ela é compreensível, mas ela não é saudável para a cabeça do cara. É o que eu acho. Você concorda, Guilherme? Concordo, e isso pode trazer outros problemas piores do que só o abandono ou desmotivação. Pode trazer lesão, por exemplo. O corpo tá lá dizendo, cara, não consigo. A mente é tão forte que ela vai dizer assim, cara, eu vou te dar uma lesão aqui porque eu não quero mais que tu corra. Intuitivamente as coisas acontecem. É verdade. Você vai quebrar a gente. Vou dar um probleminha aqui na tua canela porque você vai quebrar a gente. Tipo isso. Cara, já teve prova que de 42 quilômetros que eu tava a pace de 13,50 até o quilômetro 28. Cara, do 28 até o 42, eu quase caminhei a prova toda, os 14 quilômetros. E aí, na quarta-feira da semana seguinte, eu já tava fazendo tiro na pista a 1,15, os 400 metros. Sabe? Então, foi um bloqueio mental. Então, tem coisas que tu não consegue controlar, né? Então, o CBD também ajuda nisso. Esse CBD tem que voltar para essa tua rotina aí. Da hora. Vamos gente, encontrar aí. Guilherme, cara, a gente vai gravar um conteúdo...
por favor, quando vier a São Paulo, vem aqui conhecer o estúdio. Quero gravar com você aqui pessoalmente, vai ser incrível. Mas até a empresa que eu trabalho tem filial em São Paulo, em Indaiatuba, acho que é. Da hora. Indaiatuba é interior, mas, meu, é perto. Vem para cá. Sim, com certeza. Você faz... Quer falar o nome da empresa que você trabalha? Fica à vontade. Sim, é Sumig, aqui de Caxias. Ela tem 40 anos no mercado e faz itens de solda, e eu trabalho na parte de robótica, né? Robôs, células de robô de solda. Que nerdola. Brincadeira. Eles são muito inteligentes para mim, cara. Me sinto mal nesse rolê. Cara, da hora. Ô, Guilherme, eu vou te pedir desculpas porque todos os testes, gente, se vocês não assistiram, deu tudo errado no início, tudo errado. Tava com eco, depois o celular não funciona, olha, deu tudo errado que vocês podem imaginar, até que a gente pudesse começar. Então eu me atrasei, a gente vamos encerrar com um pouquinho mais rápido, normalmente dá 1 hora, mas, pô, vou te agradecer demais, cara. Obrigado, de verdade. Foi muito da hora o papo. No que precisar, estaremos aí. Isso. A casa é sua, a gente vai voltar a fazer contato. Vamos manter o contato para a gente conversar, para a gente falar sobre os nossos canabidióis aí. Beleza, Renatão, dá os recados finais aí, Renato. O que é que eu dou? É só para o pessoal seguir a gente lá no Instagram. Isso aí. Seguir a gente lá no YouTube. Clicar lá no sininho para receber as atualizações. E o principal que eu adoro, que é o trabalho do nosso querido Miguel, que são os cortes. Ele pega os pedaços muito interessantes e vai dando aquela pincelada no que vem por aí. Então, seguem a gente. E vamos seguir o Guilherme. Sigam o Guilherme nas redes sociais para vocês darem uma moral lá para as corridas dele, que o joelho dele fica todo ferrado, não é à toa. Grato pela oportunidade e bom trabalho para vocês. Tenho certeza que é bem importante para as pessoas conhecerem e terem uma noção de como funciona esse mundo maravilhoso aí. Nossa missão é essa: quebrar preconceito e trazer informação. Isso aí, com qualidade. Guilherme, prazerzaço, cara. Obrigado. Tudo de bom aí. Renatão, é nóis. Valeu, bro. Um abraço. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera. Até. Valeu.